Justiça Eleitoral em Foco. Olá, ouvinte da Rádio TRT-FM. Eu sou Nara Assis e estou aqui de novo para o nosso programa Justiça Eleitoral em Foco. Hoje vamos falar sobre a atuação do Ministério Público Eleitoral, que tem um papel muito importante não só no período de realização das eleições, mas durante o exercício de mandatos dos candidatos eleitos também. O convidado de hoje é o Procurador Regional Eleitoral de Mato Grosso, Dr. Eric Masson, a quem eu dou as boas-vindas. Olá, Nara. É um prazer estar aqui e poder trazer um pouco da atuação do Ministério Público Eleitoral nessas eleições a todos os ouvintes. E também agradeço a presença da jornalista Dani Danchura, assessora do Ministério Público Eleitoral, que vai conduzir o programa junto comigo. Olá, Dani. Olá, Nara. Olá, ouvintes. Olá, doutor Eric. Obrigada por ter vindo aqui e prestar um pouco dessas informações para o público sobre como foram as eleições deste ano. Doutor Eric, o Ministério Público Eleitoral ele é um importante parceiro do TRE na realização das eleições, auxiliando o equilíbrio da disputa eleitoral. Nós acabamos de concluir o pleito de 2022 e não tivemos muitos registros de intercorrências graves. Mas, infelizmente, ainda temos condutas inadequadas de alguns candidatos e eleitores. Qual o balanço que o MPE faz com relação às eleições deste ano? Nara, essas eleições elas transcorreram até com certa tranquilidade, acho que por conta até do trabalho muito forte do Tribunal Regional Eleitoral nas jurisprudências anteriores, demonstrando a firmeza do posicionamento com relação, por exemplo, a candidaturas fictícias, a não aceitar algumas condutas irregulares que eram comuns que os candidatos praticarem. Então, com relação, por exemplo, a candidaturas fictícias, nós verificamos que os candidatos, os partidos, eles fizeram a troca das candidatas que seriam supostamente fictícias. Nós temos alguns casos ainda em investigação, mas nesse pleito nós tivemos uma conduta um pouco melhor nesse ponto com relação aos partidos. Só tivemos um caso de um partido que teve seu DRAP indeferido e, consequentemente, todos os candidatos não puderam concorrer nessas eleições. Mas no dia das eleições sempre temos algumas intercorrências, Nara e Dani? Como, por exemplo, a tentativa de compra de votos, a questão do derramamento de santinhos, que infelizmente ainda é uma prática muito comum, A gente amanhece o dia com aquele monte de escolas cheias de santinhos, Enfim, são questões que infelizmente ainda nós convivemos, mas que com a atuação muito forte da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral, da Polícia, enfim, de todas as forças de segurança, nós pretendemos fazer com que isso diminua cada vez mais. Doutor Eric, essa atuação em parceria com a Justiça Eleitoral é feita no sentido de garantir o equilíbrio ao pleito, como a Nara destacou. Mas acho importante explicar como se dá essa dinâmica, porque o MP eleitoral é um órgão autônomo. E também gostaria que o senhor falasse da estrutura empregada por meio dos procuradores do MPF e os promotores regionais que atuaram em todo o estado durante as eleições. Dani, o Ministério Público Eleitoral ele é um órgão que foi previsto na Constituição Eleitoral e dentro da estrutura do Ministério Público nós temos como função garantir a democracia, o livre exercício da democracia. E por conta disso, dessa nossa missão constitucional, o Ministério Público Eleitoral fala em todos os processos da Justiça Eleitoral, tanto naqueles que nós somos parte, ou seja, que nós iniciamos, quanto aqueles que os candidatos, os partidos, enfim, a população em geral iniciou. Então, todos os processos do Ministério Público é chamado a dar seu parecer ou então a, enfim, como parte, buscar a condenação ou não de algum candidato, de algum partido, Então, por conta dessa funcionalidade, o Ministério Público Eleitoral, ele fala não só no Tribunal Regional Eleitoral, mas também junto aos juízes eleitorais que estão no primeiro grau de jurisdição, ou seja, nós temos aqui
graus de jurisdição do Mato Grosso. O tribunal é o segundo grau de jurisdição e no primeiro grau nós temos os juízes eleitorais, nos quais oficiam os promotores eleitorais. Os promotores eleitorais são membros do Ministério Público Estadual, do Estado de Mato Grosso, mas que são designados para um mandato de 2 anos e exercendo essa função de Ministério Público Eleitoral. E junto ao TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, nós temos um membro do Ministério Público Federal que faz às vezes de Procurador Regional Eleitoral e nesse mandato sou eu que estou exercendo essa função. Então é mais ou menos assim a estrutura e todos eles, todos nós, do Ministério Público Eleitoral, que compusemos o Ministério Público Eleitoral, falamos em todos os processos, tanto em primeiro grau quanto em segundo grau de jurisdição. E, nesse sentido, o Ministério Público Eleitoral ele, tem a participação ali nas sessões de julgamento do Pleno do TRE-MT e, em muitos casos, emite parecer em processos, com recomendações, e acontece ou não o acolhimento desses pedidos, de recursos, enfim. Às vezes, as decisões do Pleno, elas seguem essas recomendações e outras não. Queria que o senhor explicasse se isso é natural da dinâmica de julgamentos, e como o senhor vê essa atuação, que continua sendo em parceria, apesar de ter essa divergência. Exatamente, Nara. Eu costumo dizer para todos os juízes membros do Ministério, do Tribunal Regional Eleitoral, quando eles tomam posse, que o Ministério Público Eleitoral ele é um parceiro mesmo, do jeito que você tem colocado. Porque nossa função no segundo grau é muito próxima do julgador. Na maioria dos casos, nós emitimos pareceres, ou seja, nós emitimos uma opinião do Ministério Público sobre o mérito daquela questão. Ou seja, emitimos uma opinião sobre como nós acreditamos que os julgadores devem julgar aquele processo, determinado processo. E assim, é uma parceria. Muitas vezes, acho que na maioria dos casos, nós já fizemos um levantamento, na grande maioria dos casos, os nossos pareceres eles são seguidos pelos julgadores. Mas em outros casos, eles não são seguidos. Isso faz parte da lógica do nosso sistema, Muitas vezes o Ministério Público tem uma visão um pouco mais pesada de determinadas questões, e a gente entende que o julgamento ele é um julgamento dinâmico, especialmente um julgamento colegiado, que ele ouve diversos pontos e é natural do sistema. E quando nós acreditamos que o julgamento ele não tenha sido o mais correto, nós temos também a possibilidade de recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. E aí o Tribunal Superior Eleitoral vai reanalisar essa questão, podendo reformar o julgamento, ou seja, dar provimento ao nosso recurso do Ministério Público Eleitoral, ou não. Enfim, faz parte da estrutura do sistema jurídico. Dr. Eric, ainda sobre as eleições deste ano, nós tivemos alguns problemas, principalmente no segundo turno, com relação a casos de assédio eleitoral. Essa prática já existia ou foi uma novidade dessa eleição? E como o Ministério Público Eleitoral atuou com relação a estes casos? O assédio eleitoral ele não é uma coisa muito nova, Nara? A gente, infelizmente, já vê essa prática há algum tempo em outras eleições. Mas esse ano ela ficou mais evidente. E ficou mais evidente, penso eu, que porque as pessoas começaram a acreditar mais nos órgãos, de repressão. Então, elas já verificavam essas situações dentro das empresas, O assédio eleitoral é basicamente aquele assédio que o empregador faz contra o empregado obrigando ele a votar em determinado candidato sob pena de, por exemplo, perder o emprego, ou também ganhar algum benefício votando em determinado candidato. Ou seja, há uma coação grave contra o empregado somente para que ele vote em determinado candidato. Ou seja, acabando com toda a liberdade no exercício do voto. Isso é um absurdo, Isso é uma prática perniciosa, abusiva, e muitas pessoas tiveram, sim, a vontade e se sentiram livres para denunciar essa prática. Então, essa prática ela foi investigada tanto pelo Ministério Público Eleitoral, mas muito mais também com um parceiro que foi muito importante nessas eleições, que foi o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho investigou diversos casos, ajuizou diversas ações perante a Justiça do Trabalho, e os juízes do trabalho, muito diligentemente, determinaram a retratação, aplicaram multa, enfim. A Justiça do Trabalho
fez o seu trabalho, né, de forma exemplar, rápida, como é necessário nas eleições, entenderam a gravidade da situação, a urgência da questão e, de fato, agiram determinando a aplicação de multa, retratação. E esses casos, o assédio eleitoral, ele também pode configurar crime eleitoral, tá? O crime de coação eleitoral, o crime de compra de votos. E todos esses casos foram encaminhados aos promotores eleitorais, que vão verificar se de fato há possibilidade ou não ali de investigação. Em alguns casos, os empresários, eles estão sendo investigados pela prática de crime, além dessa questão do assédio eleitoral na Justiça do Trabalho. Doutora Eric, essas eleições trouxeram algumas nuances que, como a gente acabou de falar, sobre os assédios eleitorais, que muitas vezes não apareciam tanto por causa da tecnologia, não tinha tanta tecnologia. Hoje em dia você consegue gravar, você tem como divulgar em rede social, o que, de certa forma, é bom, porque você consegue denunciar. Mas a tecnologia também trouxe algumas questões que foram a disseminação de notícias falsas e também de propagandas irregulares, né? Que foram problemas que bastante enfrentados agora nessas eleições. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouco como que o Ministério Público Eleitoral enfrentou essas situações. As notícias falsas, elas talvez sejam um dos piores problemas atuais, né, da democracia, porque a notícia falsa, ela cria um factoide, uma notícia que não é verdade, né, uma notícia não verdadeira, e isso se espalha produzindo um efeito gigantesco contra os candidatos, né? Eu me imagino na pele de um candidato que sofre uma fake news num período tão curto que é o período de eleições, e tendo que rebater essa informação dentro de um programa eleitoral que às vezes é muito curto, por exemplo, para deputados, por exemplo, federal, estadual, o tempo de fala, de acesso à mídia é muito pequeno. Então, como é que você vai rebater a fake news, né? É muito injusto esse tipo de atuação. Então, a gente teve até, inclusive, alguns casos que a Polícia Federal atuou e conseguimos identificar locais de geração de fake news aqui no estado de Mato Grosso. Então, nós tivemos um avanço muito grande na investigação desse crime, né? Um crime eleitoral, isso está previsto, inclusive, no Código Eleitoral. E também com relação à retirada dessas notícias falsas, que talvez seja o que mais importa, né? A atuação ela era expandida. Os promotores eleitorais, eles tendo conhecimento, eles ajuizavam as ações junto ao primeiro grau, né? E o juiz já determinava a retirada daquela fake news, né? Ou a retirada da fake news, ou então às vezes era a retratação da informação, a depender do caso. Então, tanto os promotores eleitorais como nós lá no TRE, a Procuradoria Regional Eleitoral, com apoio dos procuradores regionais eleitorais auxiliares que trabalham especificamente nessa questão de propaganda eleitoral irregular, nós ajuizamos diversas ações, muitas oriundas das denúncias no Pardal, como você disse, né, Dani? Uhum. Acesso às ferramentas tecnológicas permitiram que as pessoas denunciassem, né? Então, lá na Justiça Eleitoral, que é muito comum, um aplicativo que ficou muito conhecido, chamado Pardal, né? Essa notícia já chegava direto para o juiz eleitoral, isso já encaminhava direto para o promotor eleitoral, que ajuizava a ação, isso tudo, muitas vezes, em menos de 24 horas, aquela notícia falsa era retirada. Então, penso que ainda nós precisamos de muitos avanços, não só na questão do funcionamento da justiça eleitoral, mas da expansão das decisões em como as ferramentas tecnológicas, principalmente das redes sociais, vão retirar isso. Eu vou te dar um exemplo que teve um caso específico aqui em que foi criada uma notícia falsa sobre uma igreja lá em Mirassol do Oeste, né? Uma igreja não, uma decisão da Justiça Eleitoral em Mirassol do Oeste que seria contra uma igreja, né? Uma notícia claramente falsa. E era especificamente sobre aqui o nosso estado. E essa notícia ela foi replicada por diversos perfis, tanto no TikTok quanto no Instagram, no Facebook, enfim. Nós ajuizamos a ação, o TRE deu a liminar para retirada, só que você imagina, até no momento da retirada, o post já tinha mais de 20 mil compartilhamentos.
Então, é impossível. É muita coisa. É muita coisa. Imagina, Nara, como é que a Justiça Eleitoral, como é que o Ministério Público vai conseguir encontrar os 20 mil compartilhamentos? O único que tem acesso a isso são as próprias redes sociais, né? Então, eles têm que ter mais responsabilidade para a retirada desse tipo de material. Não falo em censura, mas eu falo em retirada do material ilegal. Então, enfim, nós tivemos até um caso que o TSE ele criou uma resolução para expandir o efeito das decisões nesses casos de fake news, porque no frigir dos ovos, para a gente que está trabalhando lá, quando você tira uma notícia, é aquela agulha no palheiro, né? Você tirou só um probleminha. Agora, se tiver dentro do palheiro 20 mil, 50 mil agulhas, como é que você vai fazer? Né? Se não for a própria rede social para retirar, ou então a gente ter uma expansão da decisão judicial para todos os casos em que foi encontrado essa informação ser retirada. Então, chegamos ao final de mais uma edição do programa Justiça Eleitoral em Foco. Muito obrigada, doutor Eric, pela participação e pela parceria com a Justiça Eleitoral. Eu que agradeço, Nara, agradeço, Dani, pela oportunidade. Estou aqui à disposição para contribuir com a melhoria do nosso sistema eleitoral, da nossa democracia, para que consigamos fazer, como sempre, uma eleição cada vez mais legítima, limpa e que os candidatos que de fato foram votados sejam aqueles os eleitos. Agradeço também a jornalista Dani Danchura, que compartilhou essa apresentação comigo hoje e nos auxiliou também na estruturação do roteiro do programa. Obrigada, Dani. Eu que agradeço, Nara. Estou sempre à disposição. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Ficamos por aqui, então, não sem antes agradecer também a você que nos ouve. Até a próxima edição. Justiça Eleitoral em Foco, uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.